Dia 23 de janeiro de 1991, entrevista do Sr. Toplini com um jornalista do Correio Brasiliense. Agora, o senhor me fez uma pergunta a respeito da extrema-direita. E eu não respondi, porque o senhor me fez logo depois outra pergunta. O senhor pode responder agora. Respondo agora. O que é uma extrema-direita? É uma organização que está mais à direita de todas as outras que existem. Quando é que uma organização deixa de ser de extrema-direita? É quando se funda uma mais ainda à direita. Bem, a TFP é uma extrema-direita? É a organização que está mais à direita das que existem no Brasil. Mas não quer dizer que seja uma direita exagerada. E a TFP é uma direita equilibrada, direita pacífica, direita categórica, coerente consigo mesma, mas que não chega a nenhum extremismo. Agora, essa direita que é a TFP, ela respeitaria a existência, a convivência com a esquerda? Eu já lhe respondi a propósito do Partido Comunista, meu caro. Tá, mas eu queria saber agora, o senhor coloca que aceita o Partido Comunista como uma forma de mostrar a sua falta de força, mas imaginemos que o Partido Comunista ou os partidos comunistas ganhem espaço junto à opinião pública e cresçam. O senhor admitiria que a hegemonia do Partido Comunista e admitiria a convivência dessa sua direita com o Partido Comunista com mais força? Por que o senhor não leva a sua pergunta até o fim? Agora sou eu que estou lhe entrevistando. Pode falar. A pergunta seria a seguinte: no caso de uma votação majoritária pronunciar-se a favor do regime comunista, exatamente, o senhor aceitaria esse regime? Exato. O senhor aceitaria um Partido Comunista no poder eleito pelo povo? A minha resposta é não. Não aceitaria. Não aceitaria por quê? Porque está na natureza humana ter direitos imprescritíveis que ninguém é lícito tirar. Nem as massas têm esse direito. Se viesse, por exemplo, uma votação que estabelecesse a pena de morte para o quê? Para crianças, o senhor aceitaria? Não. Embora fosse a maioria, é uma monstruosidade, é contra a ordem natural das coisas. Então o senhor acredita que a democracia... Meu caro, me deixe falar. Pois não. Desculpa, pois não, doutor Plínio, pode continuar. Contra a ordem natural das coisas, que isso seja executado. Então, a democracia vale na medida em que ela não abuse, como todas as coisas que existem. E o abuso é contestar a ordem natural. Se eu sou dono de uma coisa e a maioria acha que me deve arrancar sem nenhum direito, eu me defendo. Porque essa maioria passou a ser uma maioria ladra. O senhor entende então que a ordem natural não é o comunismo ou o socialismo está no poder? Ah, não é. Eles são contra a ordem natural. É a doutrina católica, isso não sou eu que entendo. É porque eles são contra a ordem natural, tá certo. Agora, doutor Plínio, o senhor está com quantos anos de idade mesmo? O senhor vai ficar pasmo, 82. 82 com esse raciocínio lógico e organizado todo que o senhor tem ainda? Então o senhor está muito bem de saúde, não está? Passavelmente vivo bem. Hã? Vivo bem, graças a Deus. Sou calmo, o senhor há de contestar, há de confessar que eu não sou iracundo, mas sou um homem bem-humorado. Não, o senhor também não é mal-humorado, não. Pois é, pelo menos está demonstrando na entrevista ser uma pessoa solícita. Bem, mas o que corre por aí é que eu sou uma fera. É mesmo? É. Por que as pessoas acham que eu sou uma fera? Porque tem uns que dizem que eu sou. Tá, mas por quê? O senhor já se portou... É a difamação... O senhor já se portou como uma fera, não? Não, eu me portei como um homem que exerce sua autoridade. Eu fui professor muitos anos e exigia a disciplina na aula. E exigia e impunha a disciplina na aula e exigia que os meus alunos estudassem. O senhor foi professor de quê mesmo? Eu fui professor de História na Universidade Católica de São Paulo, Faculdade de São Bento e Sede Sapiense. E na Faculdade de Direito lá de São Francisco, eu fui professor de História da Civilização do curso anexo da Faculdade de Direito.
Bem, o senhor vai pensar que os meus alunos me achavam uma fera. Então eu vou lhe contar um caso. Eu devo ter documentos no meio dos meus papéis. Uma vez eu fui chamado. Eu era uma turma em que quase todos os alunos eram judeus e residentes em Mogi das Cruzes, aqui perto. E vinham de trem a São Paulo para dar aula e voltavam. Bem, o professor, o diretor do colégio, no fim do ano, mandou me chamar, dizia que tinha uma mensagem dos alunos a respeito de minhas aulas e que eu subisse à sala dele para falar com ele. Eu fui e ele me disse de um modo muito risonho que ele tinha um pedido da unanimidade da turma pedindo para eu ser nomeado para acompanhar a turma no curso de História do ano que vem. Porque estavam muito entusiasmados e satisfeitos com o curso de História. E que ele não podia atender, porque tem um regulamento de ensino, mas que como era um documento que me agradaria muito, ele queria me dar o documento de presente. E deve estar no meu arquivo. Esta é a fera. Ah, tá. Então o senhor deveria estar sendo sujeito a difamações gratuitas, não? E sistemáticas. Quem é que estaria interessado em ofender o seu caráter, o seu procedimento? Quem estaria afim de desgastar a sua imagem, doutor Plínio? O senhor fez muito bem falar em imagem. Porque contra meu caráter propriamente dito, nunca se disse nada. Como homem de caráter, nunca se atacou a mim. Mas se ataca muito a minha imagem. Quem é que é? São aqueles que não querem a ordem, que não querem a tradição, que não querem o rigor da moral, etc, etc. E então, certas atitudes que eu tomo não lhes agradam. Tá. Eu me lembro, numa ocasião, na Faculdade de Direito, um fatozinho pitoresco. Eu estava lecionando na sala João Mendes. O senhor conhece a Faculdade de Direito de São Paulo, não? Não conheço. É uma sala no andar térreo, com uma porta enorme que dá para um pátio, e essa porta tem assim várias folhas e se fecha. E eu estava dando aula quando chega o professor, chega o Bedel, quer dizer, e me avisa baixinho: professor, está declarada uma greve de alunos, e eles daqui a pouco vão estar fazendo barulho na sua porta para o senhor suspender sua aula. Eu disse: eu não cedo oposição demagógica. Eu estou dando minha aula e darei até o fim. Ele disse: professor, ninguém resiste. Eles arrombam a porta. Eu disse: você fique junto à porta, espere. Quando eles chegarem lá, você vem receber instruções. Ele ficou junto à porta e daí a pouco estavam os grevistas. E começaram a bater na porta, etc. E eu continuei a aula impávido. Em certo momento, eles começaram a fazer força para arrebentar a porta. Aí eu disse ao professor, ao Bedel: abra a porta. Bedel abriu a porta largamente e apareceu aquele maço de alunos. Eu interrompi a porta e disse para eles: quem é? Nos disse com severidade. Eles ficaram assim parados e disseram: não é nada não. Tá bom, então vão embora. Eles foram embora, mas naturalmente muitos devem ter dito que eu sou uma fera. Mas eu mantive o princípio da autoridade, simplesmente. Tá certo. Doutor Plínio, o seu dia a dia hoje, ele é preenchido como? O que é que o senhor faz no dia a dia? Eu me levanto por volta das 10 da manhã e me deito às 13h30, 4 da noite. Da madrugada, né? Da madrugada. Entre uma coisa e outra, eu consagro mais ou menos 1 hora e meia oração. O resto do tempo eu não faço senão trabalhar na direção da TFP. Não tenho outra ocupação, mas me loto o tempo inteiro. O escritório da TFP funciona onde aí em São Paulo? Como é que é o nome do prédio, o nome da rua, do endereço aí? Rua Maranhão 341,
No bairro de Higienópolis, a principal sede. O escritório é grande aí? A sede é grande? É uma sede grande, sim. É um prédio confortável, antigo. Venha visitar a sede. Tá certo. Se eu tiver oportunidade, certamente eu irei. Pois então. Eu queria saber uma coisa, doutor Plínio. Com esse aparente apaziguamento nacional, ou seja, aqueles atritos entre esquerda e direita antes da plena democratização do país, naquele momento a TFP, quando os embates ideológicos eram mais vivos, a TFP tinha uma participação maior. Agora que o país está democratizado e aparentemente em calma, com as instituições funcionando legalmente, o executivo, o legislativo, o judiciário, o governo eleito pelo povo, os partidos de direita, centro e esquerda funcionando legalmente e sem maiores problemas, ou seja, com essa conjuntura de tranquilidade, a TFP parece que perdeu um certo peso nacional. A TFP, então, ela só cresce nos momentos de atrito, de embate ideológico? Esta pergunta, baseada na impressão de que a TFP perdeu alguma coisa de seu peso, eu ouço, a bem dizer, quase desde quando a TFP se fundou. De maneira que, se fosse verdadeira, ela deveria ter um peso negativo. A verdade é que essa é uma dos boatos que se espalham. Mas, pelo contrário, a TFP está em atividade contínua. Se o senhor vier visitar a TFP, o senhor terá ocasião de ver as pessoas, de ver as sedes. A TFP, ela está mais ou menos satisfeita com o regime que vigora no país, um regime de liberdades democráticas, um regime de possibilidades de participação do povo nas decisões, quer dizer, possibilidades até certo ponto, né? A TFP hoje considera-se resolvida a nível de regime político. Olha, esse regime está satisfazendo a TFP. É isso que pensaria o senhor? Bem, o senhor está sendo amável, o senhor não está indo ao fundo do programa. Qual seria, então? É o que o senhor dá a entender aí que a TFP nem podia fechar. Porque se já está feito tudo quanto ela quer, todo mundo fica aí. Muito baixo, eu estou ouvindo o senhor, o quê? O senhor dá a entender aí que a TFP bem poderia fechar as portas. Não, porque se foi concedido tudo quanto ela pode querer, ela que liberte a atmosfera da presença dela. Não é isso não, mas eu pergunto ao senhor o seguinte: esse regime que está em vigor no Brasil satisfaz plenamente a TFP? De nenhum modo. Mas o senhor quer ver como são as coisas? O senhor de que estado é? Eu sou paraibano. Ah, viva, meu pai é pernambucano, é de perto. Bem, acontece que a TFP, o senhor, por exemplo, como jornalista, eu estou vendo que vivo e desembaraçado como todo paraibano. É um predicado que nem os pernambucanos têm, viu? É o que torna muito pitoresco o paraibano. Exatamente. Aliás, o engenho da família de meu pai é 2 passos da divisa com Paraíba. É na cidade de Goiânia. Ah, então nasceu meu pai também. Nasceu lá? Exatamente. Vai ver que o senhor é meio pernambucano também. Bom, mas afinal de contas, aqui de Goiânia a Goiânia, vamos falar. O senhor, assim vivo, informado, diz que a TFP não está agindo, etc., e ignora as atividades da TFP, de tal maneira que se abafa a TFP. Sobre o regime vigente, eu escrevi um livro, e esse livro foi vendido em São Paulo no ano de 87, nas eleições de 87. E eu faço severas admoestações e observações, não contra o regime democrático, mas contra o modo pelo qual o regime vem sendo vivido por nós, porque a classe política é uma classe entre nós e a ideológica. A propaganda que os políticos fazem é da respectiva cara. Eles não soltam um princípio, não dão
uma meta, não dão um programa, não dão nada. É uma cara com bigodinho sorrindo, outra cara com um olhar assim wagneriano de quem promete ao Brasil um futuro gigantesco e daí para fora. Mas são caras e caras, e nomes, e reduzido de tal maneira a expressão mais simples que eu me lembro de um candidato, vamos dizer que ele chamasse, eu falei de Wagner há pouco, vou tomar um nome wagneriano, mas é um pseudônimo, isso não existiu assim. Parsifal é federal. Quer dizer, Parsifal é candidato a deputado federal, mais nada. E tem a cara dele como único argumento para ele ser eleito. De onde decorre isto que é o maior sintoma da inautenticidade da democracia? É o voto obrigatório. O voto obrigatório é mais ou menos a mesma coisa do que quando o indivíduo oferece um jantar, mas seus convidados são obrigados a comer o que ele oferecer. Isso quer dizer que ele sabe que comida é ruim. A TSP defende o voto livre. O voto livre, de maneira que quando o povo está em desacordo com os candidatos oferecidos pelos partidos políticos, o povo possa não votar e assim obrigar os partidos a apresentarem uma tabela, uma lista de candidatos que o povo queira engolir. O voto obrigatório é a maior coerção que se faz contra a opinião pública. O senhor sabe desse livro, qual foi a tiragem? O livro não foi vendido em livrarias, porque meus livros não se vendem em livrarias. Eles não encontram compradores. Foi vendido em praça pública por elementos da TFP e houve dias em que chegou a ter a tirada de 1000 exemplares por dia. É meu? Bom, mas o senhor, no seu escritório de Brasília, não sabia disso. Eu não lhe culpo. Mas o senhor veja... Mas o senhor veja... penetrar nos meios de comunicação, doutor Plínio. Não sou eu que vou ser o culpado por isso, certamente. Quer dizer, não. enquanto jornalista, me oriento pelos veículos legais, que são os jornais, os livros, as publicações, as revistas, todas as publicações que estão sendo apresentadas ao público. Nesse sentido, a TFP não tem tido espaço suficiente para que essas informações cheguem ao senhor. Então... Eu não estou lhe culpando. Eu estou querendo que o senhor desconfie de que a realidade não cabe inteira na mídia. E que a mídia tem o que outrora se chamava suas patrulhas ideológicas que impedem certas coisas de circular. E depois isso se chama de democracia. É uma democracia inautêntica, controlada pela mídia de um lado, e de outro lado, obrigando o povo a votar numa lista de candidatos que o povo não quer. Que candidato para presidente da República a TFP votou? Collor. Collor de Mello. É. Agora, o senhor falou dos políticos, a classe política não agrada a TFP não, doutor Plínio? A presente classe política não tem o entusiasmo de ninguém no Brasil. O senhor vê saída que não seja através da política para o país? A saída seria que os que veem a situação como eu falassem. Eu não vejo que falem. Eu que falo, estou boicotado. Eu pergunto uma coisa, o senhor acredita numa saída que não seja através da política? Não acredito. Só através da política? É. Quer dizer, aquela saída através da força, do tanque de guerra, do Urutu, não é saída no entendimento da TSP? Para casos desses, não. Contra casos em que o Urutu funciona, a força funciona. A força funciona quando é preciso defender os direitos naturais do homem. Mas que direitos seriam os naturais do homem? Direito à propriedade, direito à liberdade, direito ao trabalho, direito, enfim, a tudo aquilo que nós sabemos que é o complemento natural da natureza, da atividade humana. Tá certo. Doutor Plínio, então, muito obrigado pela atenção. Eu tive muito gosto em conversar com o meu paraibano. Quem é?
É o senhor. Ah, o senhor tá... É porque aqui está muito baixo, eu não estou ouvindo bem o que o senhor está falando aí. Eu tive muito gosto em conversar com meu entrevistador paraibano. Ah, tá certo. O prazer foi todo meu, doutor Plínio.